E agora, dando continuidade, né, à nossa aula sobre afecções, né, do sistema cardiovascular, nós falaremos de mais alguns problemas que acometem esse sistema tão importante do nosso corpo e nós iniciaremos falando um pouquinho sobre o infarto agudo do miocárdio, né, ou IAM. Infarto agudo do miocárdio ou IAM, né, que geralmente a gente encontra no, nos prontuários essa abreviação, né? O paciente está com IAM ou coisas do tipo. E o infarto agudo do miocárdio, né, é uma situação grave causada pelo estreitamento de uma artéria coronária pela aterosclerose, né? A gente já viu que a angina também é ocasionado por isso, ou pela obstrução total de uma coronária por êmbolo ou trombo, ocasionando a necrose de áreas do miocárdio, né? E a redução do fluxo sanguíneo também pode ser resultante de choque ou hemorragias, né? Pode ser confundidas com sintomas mais corriqueiros, tais como flatulência, dor muscular, tensões, dentre outros. E vale também lembrar que na angina o suprimento do sangue ele é reduzido temporariamente, né? Provocando a dor, enquanto no infarto agudo do miocárdio ocorre uma interrupção abrupta do fluxo do sangue para o coração, entendeu? Isso é o que caracteriza, isso é o que vai fazer que vai diferenciar o infarto agudo de uma angina, né? A antecedência de infarto, a incidência de infarto, ela é maior em homens acima de 40 anos, porém mulheres no climatério, né, mulheres já estão naquela fase de menopausa, que utilizam anticoncepcional e fumam, apresentam uma mortalidade maior quando elas têm infarto, né? E observa-se que hoje há um aumento de pessoas infartadas com a faixa etária menor, né? Pessoas mais jovens, chegando a ter episódios de infarto, isso também pode estar ligado diretamente ao histórico de alimentar, o histórico de atividade física de cada uma dessas pessoas, né? E a gente vê que o estilo de vida ele está influenciando muito. A gente consegue ver que hoje em dia as pessoas se alimentando mais de fast foods, de alimentos embutidos, de alimentos mais ricos em sódios, né, com conservantes, com diversos diversas substâncias químicas, e isso faz com que a gente tenha essa mudança nesse perfil, né, e ocasione problemas como o infarto agudo do miocárdio, né? E o IAM é causado pelo fluxo de sangue reduzido em uma artéria coronária devido à aterosclerose e à oclusão completa de uma artéria por êmbolo ou trombo, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente percebe, né, a formação de um acúmulo de gordura, de substâncias que não deveriam estar aí, e gradativamente esse acúmulo vai fazendo com que a luz, né, o calibre dessa artéria, ele vá se estreitando, e isso prejudica a passagem de sangue, né, e consequentemente prejudica também a passagem, né, de oxigenação, a oxigenação para o músculo cardíaco, e isso acaba gerando o episódio de infarto, né? E os fatores de risco, né, para o surgimento dessa aterosclerose, né? O risco pode aumentam, né, com a hipertensão arterial,
níveis sanguíneos elevados do colesterol ruim, né, que é o LDL, né, níveis baixos do colesterol bom, do HDL, tabagismo, diabetes mellitus, obesidade, principalmente da cintura para cima, né, ou aquela obesidade abdominal, aquele acúmulo de gordura na região abdominal, o sedentarismo, o estresse psicossocial, o envelhecimento, a hereditariedade também, né? E a gente relaciona também com o envelhecimento, porque com o envelhecimento a gente tem uma alteração na resistência dos vasos, isso faz com que diversas outras complicações elas vão aparecendo, né? E os sinais e sintomas da aterosclerose em geral, a aterosclerose não causa sinais e sintomas até haver produzido um estreitamento importante, né, dessa artéria, ou até provocar uma obstrução súbita. Os sintomas dependem do local de desenvolvimento dessa aterosclerose. Por essa razão, eles podem refletir problemas no coração, no cérebro, nos membros inferiores ou em praticamente qualquer região do corpo, né? Essas alterações elas estarão ligadas ao tipo, à região onde está ocorrendo essa aterosclerose. E a prevenção desse problema é evitar, né, elevados níveis de colesterol ruim, né, dentro da nossa corrente sanguínea, diminuição da hipertensão arterial, né, controle dessa hipertensão arterial, parar de fumar, controle dessa obesidade, né? E também a falta de exercício, ela também são fatores que devem ser eliminados, né? Para que esses riscos eles sejam controlados, né? E o melhor tratamento para a aterosclerose é a prevenção, por isso que a gente coloca aí alguns fatores preventivos, né? Quando a aterosclerose se torna suficientemente grave a ponto de causar alguma complicação, o médico vai acabar tratando as complicações, né? Por isso que é importante prevenir já o acontecimento da aterosclerose, porque quando trata as complicações, a gente já vai ter uma angina, um infarto agudo do miocárdio, às vezes arritmias cardíacas, né? Uma insuficiência cardíaca, ou também uma insuficiência renal, acidente vascular cerebral, né? O AVE, que aí é AVC, mas hoje em dia a gente chama de acidente vascular encefálico, obstrução de artérias periféricas, entre outros problemas que podem ser ocasionados por essa aterosclerose, né? Com relação ao infarto agudo do miocárdio, né, as manifestações clínicas estão ligadas à dor precordial, em aperto à esquerda, né, que é a região do coração, irradiando para o membro superior esquerdo, ou seja, é bem parecido com a dor da angina, de grande intensidade e prolongada, maior de 20 minutos. Diferente da angina, a gente tem um tempo bem mais longo, né, bem mais prolongado aí nessa situação. Ansiedade e agitação também vão ser manifestações do infarto agudo. Pele fria, pálida e úmida. Taquicardia, sopros no coração, hipotensão, dispneia e taquipneia. Essa questão da pele fria, geralmente é porque o coração, né, uma parte do coração para de bombear o sangue de forma adequada e essa falta de bombeamento sanguíneo faz com que a gente tenha, principalmente nas extremidades, essa mudança, né, da coloração, da temperatura.
O diagnóstico geralmente se baseia na história da doença atual, né, no eletrocardiograma, porque através do eletrocardiograma a gente consegue ver qual área do coração está sendo acometida, e também nos níveis séricos, né, através da avaliação sanguínea, a gente consegue ver, avaliar as enzimas cardíacas no sangue. O prognóstico depende da extensão da lesão miocárdica e o tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, né, dependendo da área que for acometida. Os profissionais de saúde precisam estar atentos para um diagnóstico precoce, tendo em vista que esta é uma das maiores causas de mortalidade em todo o mundo, né? É importante ter esse atendimento imediato ao cliente infartado e garante a sua sobrevivência e a sua recuperação com um mínimo de sequelas, né? Porque em alguns casos, passar muito tempo sem oxigenar parte do nosso corpo, né, faz com que isso acabe deixando sequelas, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de alguém que morreu, né, que chegou a óbito em decorrência de algum infarto, em decorrência de algum problema, decorrência de algum problema do coração. A gente traz também, né, eu trago aqui para vocês os cuidados de enfermagem, né, que é propiciar um ambiente adequado para o repouso físico e mental, fornecer oxigênio e administrar opiáceos, né, que aí a gente pode citar os analgésicos e sedativos, né, e ansiolíticos prescritos para aliviar a dor e diminuição dessa ansiedade, para ver se a gente também tem um controle dos batimentos cardíacos, para evitar tanto esforço pela parte do coração que ainda não está afetada. Prevenir complicações, observando sinais vitais, estado de consciência, alimentação, eliminações urinárias e intestinais, e a administração de trombólíticos, né, prescritos. Auxiliar nos exames complementares, como eletrocardiograma, dosagem de enzimas no sangue, né, ecocardiograma, entre outros que podem ser solicitados pelo médico. Atuar na reabilitação, fornecendo informações para que o cliente dê continuidade ao uso das medicações no domicílio, controlar os fatores de risco, fazendo esse ajuste, né, e minimizando os medos e ansiedades, e passar também essas informações para a família, para que a família seja um auxiliar nessa prestação de cuidados, né? E a gente vai começar agora a falar um pouquinho também da insuficiência cardíaca congestiva, né, também conhecida como ICC, que essa insuficiência, ela é uma condição grave na qual a quantidade de sangue, né, que é bombeada para o coração é insuficiente para suprir as demandas normais de nutrientes e oxigênio, né? Ela é muito mais comum entre idosos pelo fato deles apresentarem maior probabilidade de ter alguma doença que vá desencadear essa ICC, né? E apesar de o quadro apresentar um agravamento no decorrer do tempo, os indivíduos com insuficiência cardíaca podem viver por muitos anos, né, tendo em vista a realização adequada do tratamento, entre outras coisas, né? E as causas, elas são diversas, né? Existem diversas doenças, existem algumas doenças que podem ocasionar com que as pessoas passem a apresentar a insuficiência cardíaca congestiva, a ICC, e qualquer doença que seja capaz de afetar o coração, que interfira na circulação, de alguma forma, isso também pode levar a uma insuficiência cardíaca. E aí a gente pode citar, né? Hipertensão arterial, que é uma doença bem comum em toda a população. A gente pode também citar arteriosclerose, né? O infarto agudo do miocárdio, a miocardite, né? Que é a inflamação do músculo do coração, a endocardite, né? Reumática, insuficiência aórtica também pode levar a SCC, a hipervolemia, a anemia, deficiência alimentar prolongada, a insuficiência renal,
todos esses fatores são fatores que podem ocasionar, né, que podem levar uma pessoa a apresentar a ICC, né? E os mecanismos compensatórios, né? Quando a gente está com um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, o nosso corpo, né? As pessoas, o nosso próprio sistema, ele tende a compensar, né? Ele tende a fazer com que a gente faça algumas alterações dentro do nosso organismo para que seja capaz de ocorrer uma compensação e a gente consiga diminuir um pouco desses agravos, né? E as pessoas com insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, aquela insuficiência cardíaca descontrolada, apresentam cansaço e fraqueza, né? Ao compensada, a adrenalina e a noradrenalina, né, fazem com que o coração trabalhe mais vigorosamente, mais rapidamente, ajudando a aumentar o débito sanguíneo, né, aumentar a necessidade de sangue. E até certo ponto, compensando o problema de bombeamento. Ou seja, se a gente aumenta os batimentos, né, do coração através da adrenalina e da noradrenalina, a gente vai fazer com que a circulação sanguínea ela se torne mais rápida, né? E esse aumento da rapidez da circulação do sangue dentro do nosso corpo pode compensar essa insuficiência, né? Essa ICC, né? Porém, o débito cardíaco pode retornar ao normal, embora geralmente à custa de um aumento da frequência cardíaca, né? E também desse batimento cardíaco. Isso pode ser um dos mecanismos que o nosso próprio corpo ele pode fazer uso para tentar controlar essa insuficiência. Outro ponto, né, outro mecanismo de correção consiste na retenção de sal, né, do sódio pelos rins, para manter essa concentração do sódio no sangue. O organismo retém água concomitantemente, né, a pessoa fica um pouquinho mais inchada, com retenção de líquido, e essa água adicional aumenta o volume de sangue circulando dentro do nosso corpo, né, porque o sal vai reter líquido, é, é, e, em consequência disso, a gente vai ter um aumento da pressão, né, da quantidade do sangue, de líquido circulando, né, dentro do nosso corpo, e isso faz, né, a princípio, melhora também o desempenho cardíaco, né. Isso faz com que acabe compensando. Só que isso, ao longo prazo, né, pode se tornar também um grande problema, né. E as manifestações clínicas, né? A gente pode ter dispneia e fadiga durante o esforço físico, dispneia também paroxística, noturna, ortopneia, edema de membros inferiores, tosse noturna, pulso fino, redução também, né, da perfusão periférica, né? A gente consegue ver uma redução dos níveis de oxigenação da periferia do corpo, né? Hipotensão também são sintomas bem característicos de uma ICC. Em relação ao diagnóstico, né, os sintomas geralmente são suficientes para o médico conseguir fazer o diagnóstico, né, o cardiologista conseguir chegar a um diagnóstico de ICC, de insuficiência cardíaca, e os eventos a seguir podem confirmar esse diagnóstico, né, o pulso fraco e acelerado, a hipotensão arterial, determinadas anomalias nas bolhas cardíacas, né, a escuta das bolhas cardíacas, elas não vão estar sendo consideradas normofonéticas, né? Aumento do coração, dilatação das veias do pescoço, acúmulo de líquidos nos pulmões, né? Aumento do fígado, ganho rápido de peso, né? Acúmulo de líquido também abdominal e nos membros inferiores. Uma radiografia torácica também pode revelar um aumento do coração, né, e desse acúmulo de líquido na região pulmonar. Frequentemente, o desempenho cardíaco é avaliado através de outros exames, como o ecocardiograma, que é bem característico, né, que utiliza sondas sonoras para fazer essas imagens do coração, e também
o eletrocardiograma, né? A gente tem o eco e tem o eletrocardiograma, o qual examina a atividade elétrica do coração, né? O eletrocardiograma ele vai examinar a passagem de pulso, do impulso elétrico, né? E esse impulso elétrico é quem faz com que o coração ele tenha as batidas, né? Outros exames também podem ser realizados a depender da causa da ICC, né? E os médicos geralmente trabalham com três tipos de terapias, né? Através de três ângulos, né? O tratamento da causa subjacente, né? Remoção dos fatores que contribuem para o agravamento dessa ICC e tratamento da insuficiência cardíaca em si. Também pode ser utilizados digitálicos, né? Que é uma medicação para auxiliar no tratamento, né, como uma alternativa de tratamento. E muito pode ser feito, né, também para tornar a atividade física mais confortável, né, para melhorar a qualidade de vida, para prolongar a vida do paciente. No entanto, não existe uma cura para a maioria das pessoas com insuficiência cardíaca. A gente consegue controlar mais os sintomas. Aqui a gente traz, né, alguns cuidados de enfermagem, como monitorizar a ingestão e a ingesta e a excreta a cada 2 horas, manter a posição de fala, né, para facilitar a respiração, monitorizar a resposta à utilização dos diuréticos, né, avaliar a distensão venosa, os edemas também, promover restrição hídrica, né, para que a gente consiga diminuir essa quantidade de líquido dentro do corpo, proporcionar conforto, dar apoio emocional, manter o paciente em repouso, apoiar emocionalmente também, né, os familiares, promover um ambiente calmo, né, estimular a respiração profunda, pesar o paciente, realizar o balanço hídrico, que é bem importante para avaliar essa também resposta medicamentosa, né? Oferecer dieta leve, hipossódica, né? Com pouco sal, hipolipídica, com pouco gordura também. Anotar as alterações no funcionamento intestinal, fazer a administração dos medicamentos, observar o aparecimento de sinais e sintomas de intoxicação medicamentosa. Os cuidados, né, de enfermagem na administração de digitálicos, que é a medicação que é indicada, né, é importante verificar o pulso e a frequência cardíaca antes de administrar cada dose desse medicamento, caso o pulso esteja inferior a 60 batimentos por minuto. É importante consultar o médico para ver se vai dar continuidade à utilização da medicação, observar sintomas de toxicidade digital, como através de arritmia, né, anorexia, náuseas, vômito, diarreia, bradicardia, cefaleia, alterações comportamentais, mal-estar, né? E em relação à utilização de diuréticos, é importante fazer o balanço hídrico, pesar, né, o paciente diariamente, observar se ele está com fraqueza, com câimbras, ou algum mal-estar, né? E fazer também estimulação de alimentos ricos em potássio, né, como laranja, limão, tomate, desde que a gente não tenha nenhuma contraindicação para a utilização desses alimentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre a arteriosclerose, né, que a gente até já comentou um pouquinho antes, mas só para dar uma reforçada para a gente terminar essa parte das afecções do sistema cardiovascular, né? A arteriosclerose é uma patologia que acomete as artérias, né? Se caracteriza por um endurecimento, perda de elasticidade e espessamento das paredes das artérias, né? E ela se apresenta de três formas, né? Como aterosclerose, que é a forma mais comum que a gente encontra, né? Através da formação de ateromas, de placas de ateroma. A esclerose média, né, que consiste na calcificação da camada média das artérias e isso impede que a artéria se dilata e se contraia de forma adequada. A arteriosclerose, que é manifestada pela esclerose
arteriolar difusa, né, com espessamento endotelial e fibra muscular nas paredes das arteríolas, e isso acaba mudando sua fisiologia, né? Acredita-se, né, que tenha, né, uma predisposição hereditária para a arteriosclerose, ou seja, geralmente as pessoas, né, na família, se já tem alguém que apresenta o risco de outro indivíduo apresentar seja maior, e os fatores de risco geralmente são, né, pessoas, homens, né, com idade entre 35 a 44 anos, brancos, né, que tenham uma grande tensão emocional, que tenham também hipertensão, obesidade, quadros também de diabetes, sejam fumantes, que não realizam nenhuma atividade física, e as manifestações clínicas que a gente pode ter, né? A gente pode ter uma angina, um infarto, uma hipertrofia ventricular, né, esquerda, uma insuficiência cardíaca, um AVE, né? Uma insuficiência renal, complicações vasculares, né, que podem levar a uma doença vascular periférica. Tudo isso em decorrência dessa formação, né, onde a gente vai ter, aqui a gente consegue ver, né, gradativamente a formação de placas e ateromas de placas de gordura, levando a esse quadro de aterosclerose, né? E essa sintomatologia, né, essas manifestações clínicas, elas vão depender do órgão ou do tecido que está sendo afetado, né? Quando a gente tem, né, afetar, seja uma artéria coronária afetada, a gente vai ter uma angina, a gente vai ter um infarto do miocárdio. No caso, se for a aorta, né, a gente pode chegar a ter um aneurisma. Se for alguma artéria da região cerebral, a gente pode ter uma isquemia cerebral transitória, né? Diversas complicações que vai depender dessa área que está sendo afetada, né? E como tratamento, né, redução dos fatores de risco, tratamento da afecção principal, né, do problema principal. Em alguns casos pode ser necessária a realização de uma angioplastia, né, proporcionar também um autocuidado, trabalhar nessas questões da prevenção, né, em alguns casos vão ter a administração de medicamentos, né, e esse tratamento ele está muito mais voltado, né, está muito mais trabalhado em relação às causas, né, da doença que leva a pessoa a ter essa doença. E a gente termina essa parte, né, sobre as afecções, e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os principais que são direcionados a essas pessoas, e a gente vai conversar sobre eles.